Presidente da Assembleia de Deus do Montese, em Fortaleza, desde 1984 e presidente fundador da Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus no estado do Ceará, a Confradesse, o pastor Osíris Teixeira Pessoa concedeu entrevista ao jornalista Jorge Andrade. O líder cearense fala sobre a conversão de seus pais e de toda a família, sobre uma profecia a respeito do seu chamado ministerial quando ele tinha 12 anos de idade, a fundação da Confradesse e o trabalho da igreja do Montese, entre outros assuntos. Pastor, como é que foi a sua conversão a Cristo e chamada para o ministério? Eu tinha 7 anos de idade quando meus pais aceitaram a Cristo no ano de 1945. Lá no interior do estado, aqui no interior do estado, no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, já extrema do Piauí. Na época, pastor Manuel Francisco de Almeida era o pastor de 30 municípios na região. Naquela época, um pastor era para esses municípios todos, viu? E meu pai, saindo de outro município, morando no município de Tianguá, ouviu o Evangelho. E, ao ouvir da seguinte maneira, foi convidado por alguém que já estava testificando para assistir o primeiro batismo que foi realizado lá no município de Tianguá. Isso em 1945, no mês de março. E, ao chegar perto, ouviu o som de um hino que estava cantando e encerrando o batismo. E, segundo ele, aquele hino tocou no seu coração, na sua mente, foi um choque. E ele ia, naquela época, o povo fumava o cachimbo, né? Era a maneira da época. Aí tirou o cachimbo da boca, bateu o fumo, botou o cachimbo no bolso, e aí, mas já chegou atrasado no batismo. Já tinham terminado e tal. Foi convidado para a noite estar no culto, que haveria à noite lá. E como ele morava em torno de 5 quilômetros de distância, à noite caiu muita chuva e ele não pôde ir. Mas aquilo ficou perturbando, né? Ele ficou com aquele som do hino, a música, na mente. Na segunda foi de manhãzinha para a cidade para ver o pastor. O pastor estava se vestindo para voltar para Sobral, que era uma cidade de 50 quilômetros de distância. E ele então perguntou se haveria culto à noite. O pastor disse, bom, eu estou querendo, mas se houver alguma necessidade, eu não viajo agora e à noite teremos o culto. Meu pai disse, se houver culto eu venho e venho aceitar Cristo. Naquele tempo, para um proprietário de empresas e de sítios, de fazendas, aceitar Cristo era muito raro. O pastor então cancelou a viagem e à noite, não é? Ele foi para o culto, né? E, de fato, naquela época, aceitou a Cristo meu pai e minha mãe, os 4 irmãos já adolescentes e uma casada que era mais velha. Esse pessoal aceitou a Cristo todos, eu tinha 7 anos de idade, e toda a família aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. E o tempo foi passando e tal, e hoje ainda somos 10 irmãos, porque minha mãe teve só 16 filhos. Eram as famílias da época, né? E desses 16 filhos, hoje somos 10 vivos. Todos os 10 somos crentes da Assembleia de Deus. São 7 mulheres e 3 homens, todos crentes. E a conversão da família foi instantânea? Instantânea. Na hora que os pais aceitaram a Cristo, os filhos todos acompanharam, sem exceção. E o ministério, como é que surgiu na sua vida o chamado para servir, né, para ser obreiro? Olha, o que aconteceu? Eu tinha em torno de 12 anos de idade e estava num sítio perto do nosso. E lá tinha uma crente que era até prima da minha mãe, chamada Moza, e ela era usada em profecia. E no culto doméstico, naquela época, todas as famílias tinham o culto doméstico. E no culto doméstico, na hora da oração, ela foi usada por Deus e profetizou que eu seria um pastor. Eu tinha 12 anos. Eu ouvi que eu seria um pastor. O tempo passa.
Eu chego nessa cidade, aqui em Fortaleza, com 19 anos de idade, em 1957, para servir o Exército Brasileiro. Fui morar na casa do pastor José Teixeira Rego. José Teixeira Rego, que foi o apóstolo do Ceará, quem começou a obra no Ceará em 1930, no interior do estado. Mas nessa época, já morando em Fortaleza, com a sede já em Fortaleza, eu fiquei na casa dele, e como eles não tiveram filhos, me adotaram como filho. A filha de criação, que foi a Iracilda, que casou-se com Luiz Costa, irmão do pastor Zé Wellington, né? Mais velho, já eram casados, e eu fui adotado por meus segundos pais, usados por Deus exatamente para me ensinar. E daí para frente eu comecei e continuei na igreja, nunca segui outro caminho, nunca me afastei, viu? E o tempo foi passando. Naquela época, já com 19 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa escola. Porém, comecei a estudar. E ouvindo a lamúria dos pastores da época, as dificuldades, as perseguições, me veio uma ideia. E digo, eu quero ser tudo menos pastor. Porque, de fato, naquele tempo havia perseguição, havia dificuldades financeiras, uma série de coisas. Porém, como havia uma profecia com 12 anos de idade, e de fato foi de Deus, eu não tive como escapar. O tempo foi passando, chegou em 1967, eu tinha 29 anos de idade, me casei com Sara Bezerra Costa, irmã mais nova do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, né? Luiz Bezerra da Costa também, e o tempo foi passando. Naquela época existia só uma Assembleia de Deus no estado do Ceará. Mas num acidente de um carro, que eu vinha no carro também, em 1961, pela manhã, numa segunda-feira, José Teixeira Rego morre no acidente. Eu não morri porque não era de Deus. Escapou. Escapei, isso aqui ficou quase quebra a cabeça do acidente. E o tempo passa. Quando a Bela Vista foi criada, né, em 1961, eu já namorava com a Sara. E quando eu cheguei na casa dela um dia à noite, saindo do banco, eu era bancário, fui bancário 16 anos, e cheguei lá e disse, olha, Luiz, que ela chamava Adi, criou da Bela Vista a congregação, agora uma igreja, e a família vai se congregar lá. E eu, não querendo perder a namorada, disse, eu vou acompanhar. Acompanhei. Como eu morava ainda com a viúva do pastor José Teixeira Rego, ela era a sogra do Luiz Costa, acompanhou o genro, eu também acompanhei normalmente para a Bela Vista. E aí, irmão, foi de Deus. O tempo foi passando, depois que eu me casei, no ano de 1967, em 70, eu fui consagrado a diácono da igreja. E fiquei trabalhando e tal, depois, 73, a presbítero da igreja. O tempo passa. Em 1980, a evangelista. E em 83, a pastor. Porém, era sempre pastor auxiliar. Fui vice-presidente da convenção, inclusive da Bela Vista, da igreja e tal. Mas quando foi em 1984, indo eleger junto com o presidente da convenção, eu era o vice, o presidente da igreja do Montes, Assembleia de Deus do Montes, ao chegar lá, sem esperar, na hora de eleger um presidente, a igreja só tinha um pastor e esse estava se jubilando. Aí me convidaram, insistiram comigo, pastor, assuma a igreja, assuma. E eu dizia, irmãos, no ano de 85 eu quero descansar um pouco. Naquela época eu trabalhava o dia todo, estudava na Universidade de Fortaleza, à noite, viu? Quer dizer, era uma vida muito cheia, puxada. Eu disse, eu quero passar 85, eu tinha terminado o curso de Ciências Contábeis em dezembro.
e, no começo do mês, e aí era metade do mês já. Na insistência lá para as tantas, irmãos, eu assumo provisoriamente a igreja. Aí fui eleito. Na volta para a Bela Vista, o pastor Luiz me fez uma proposta. Você sabe que aí quase não tem nada, a renda só paga a energia, mais nada e tal. Daqui uns 2 meses prepare esses obreiros, diácono, presbítero, e vamos transformar a igreja em congregação da Bela Vista. Eu ouvi, mas aquilo me trouxe alguma preocupação. E eu dizia comigo mesmo, o povo confiou me entregar a igreja, e eu vou encerrar a igreja. Aí eu disse comigo mesmo, vou orar. E comecei a seguinte oração, meu irmão. Senhor, tu vais abençoar o Montes? Ou a proposta que eu ouvi do teu servo está de acordo com a tua vontade? E eu dizia, eu preciso de uma resposta. Mas o que aconteceu? Já casado, claro, morando numa casa de aluguel, mas na parte de cima, e os meninos embaixo, num quarto embaixo. Ela desceu para fazer o café numa manhã. Daqui a pouco eu me levanto, dobro os joelhos, meu irmão, e ouvi uma palavra que me estremeceu todo. 2 palavras só. Abra trabalhos. Eu tomei um susto, parece que a palavra saiu de dentro de mim, meu irmão. Incrível aquilo ali. Eu compreendi que foi Deus que falou. E disse, Senhor, eu nem tenho obreiro nem dinheiro, mas porém se essa voz for tua, as portas vão se abrir. Em 23 anos o Montes tinha aberto 2 pequenas congregações e 2 pequeninos campos. Mas só em 85 eu abri 7 novas congregações. Aí nunca mais parou, meu irmão. Hoje é a 2ª maior Assembleia de Deus do estado do Ceará. Nós temos umas 400 templos já hoje e muitas congregações espalhadas no estado todo. Falta só 10 municípios do estado que não temos ainda trabalho. Mas graças a Deus por esse crescimento, por essa obediência que o senhor, né, apresentou aí. Exatamente. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado com esse testemunho do pastor Osíris. Intervalo comercial e a gente já volta com mais histórias, não é, da presença de Deus na vida de um homem bom e fiel, temente ao Senhor. A igreja que prioriza o ensino da palavra de Deus é fortalecida contra as investidas do mal. Chegaram as revistas de escola dominical da CPAD para o 1º trimestre de 2020. Nas lições bíblicas adultos estudaremos a raça humana, origem, queda e redenção, comentadas por Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, comentadas por Tiago Brasil. A CPAD possui um currículo completo para as demais faixas etárias. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e discipulado para classes de novos convertidos. Com ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, o currículo da CPAD possui um vasto material de apoio, pasta de visuais com ilustrações para as aulas das classes infantis, livros com tema das lições de jovens e adultos, revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. E tudo isso com preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br ou na livraria CPAD mais próxima. CPAD, a editora da Escola Dominical. De volta aqui na TV CPAD, hoje com o pastor Osíris Pessoa, presidente da Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no estado do Ceará.
Pastor, no ano de 93, o senhor partiu para uma convenção. A igreja cresceu tanto que foi o momento de abrir uma convenção. Como é que foi esse processo? Eu, ligado à convenção da época da Bela Vista, pastor Luiz Bezerra da Costa, e, de fato, eu fui eleito vice-presidente também da convenção. Porém, em 93, faleceu o pastor Luiz Bezerra da Costa. E o eleito para o lugar dele, nós tínhamos algumas dificuldades, já tinha havido algumas dificuldades, e eu tomei uma decisão. Aproveitei a vinda do pastor José Wellington aqui, para o sepultamento do irmão, e fiz uma proposta a ele. Pastor José Wellington, eu não devo ficar ligado à convenção da Bela Vista. E tenho duas opções. Ou me ligar a uma convenção fora do estado, ou criar uma nova convenção no estado. Já tinha duas, seria a terceira. José Wellington ouviu e disse, eu vou lhe dar o seguinte conselho. Não procure outra convenção fora do estado, já é maiores dificuldades. E nem fique desligado, sem convenção, não é bom. Crie a convenção e me mande os papéis. E, de fato, depois que ouvi essa palavra, obedecendo, inclusive, criamos a Confrades, Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, Confrades. Porém, o que aconteceu? Houve uma dificuldade para que essa convenção fosse aceita pelas duas existentes. E fizeram, então, depois de muitas dificuldades, reuniões, inclusive em Recife, na Umadene e tal, todos contra a nossa convenção. 3 anos depois que eu enviei os papéis para CGADB, fui à reunião em Recife, que era mês de outubro, e lá me impuseram o seguinte: os presidentes das outras convenções do Nordeste todo, não era só do Ceará, mude o nome. Em vez de Confrades, em vez de Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus do Ceará, crie Convenção Fraternal da Assembleia de Deus do Montes, Confrademe. Com aquele pedido, eu, de fato, obedeci. Criamos, então, a Confrademe, Convenção Fraternal. Porém, a minha ideia, meu irmão, não era isto, uma convenção da igreja local. Era uma convenção aberta. Porque eu entendi o seguinte: muitas Assembleias de Deus vão nascer aqui no estado do Ceará. E, certamente, se não tem uma convenção para se filiar, como é que vai ser? Mas mudei o estatuto para a Confrademe, de fato. Com isso foi aceita, foi oficializada, viu, pela CGADB, através da Umadene, viu? Porém, minha ideia ficou. 3 anos depois, o que aconteceu? Eu fiz uma reforma do estatuto, eu já era ligado à CGADB, fiz uma reforma no estatuto, e na reforma eu voltei o nome Confrades. E aí não teve problema? Aí não teve problema, porque eu já era ligado à CGADB. Mandei para lá não disseram nada, apenas aceitaram a mudança social, né, do nome. E hoje, com a bênção de Deus, é a segunda maior convenção do estado do Ceará. Pastor Osiris, qual foi a maior experiência, né, que o senhor teve, ministerial, experiência com Deus, que marcou o senhor profundamente? Aqui era o seguinte: todas as congregações da capital e todo o interior do estado eram ligados como, não é? Como campos, não é? Congregações, a convenção.
Mas me veio a seguinte ideia. Eu vou fazer o seguinte. Na capital e na área metropolitana, eu vou criar, viu, um sistema que de fato funcione. Eu vou criar setores. E hoje nós temos na capital 26 setores, na Grande Fortaleza. Cada setor tem um pastor responsável e todos os campos, quando é no interior, e todas as congregações, quando é na capital, ligado àquele setor. E no interior, regionais. Um regional, nós temos 17 regionais em todo o estado, e tem um que preside a regional, e os pastores dos campos ligados a ele prestam conta a ele mensalmente, e no caso dos setores, toda semana os setores da Grande Fortaleza prestam conta na nossa sede, por semana. Com isso, meu irmão, o crescimento foi explosivo. Hoje, só tem o Tempo Central, que está em todo o estado, não tem nenhum município sem Tempo Central, mas a segunda maior igreja é a nossa, está em toda parte, com muito crescimento. E quando nós assumimos, a renda pagava só a energia, mais nada. Hoje, graças a Deus, meu irmão, dá para subsistir e ainda investir. E hoje, eu recebi os 2 pequenos templos aqui, 2 pequenos no interior. Nós temos em torno aí já de uns 500 templos aproximadamente no estado do Ceará. Agora mesmo, aqui na Serra da Ibiapaba, que fica a 300 quilômetros de distância, eu inaugurei no município de São Benedito um grande templo. Maravilha de templo. E já inaugurei uma casa pastoral agora essa semana, aqui em Cascavel, que fica 50 quilômetros de distância. Viu? Vamos falar sobre a Igreja do Montese, né? Parece que ela tem uma visão missionária, né? E ao mesmo tempo de ação social. Como é que é esse trabalho? A igreja deve se preocupar com o ensino e também com a escola para a criança. E nós criamos então um sistema, não é? Associação, que com isso alcançamos a ajuda de prefeitura, do estado, inclusive uma ajuda maravilhosa dos Estados Unidos, que foi a Compassion Internacional. Crianças carentes. Criamos as nossas escolas e, através de Campinas, São Paulo, Bernardo Johnson Júnior, né, com a sua equipe, adotaram, apadrinharam os padrinhos dos Estados Unidos, né, mandando todo mês o apadrinhamento daquelas crianças, e com isso o desenvolvimento da escola foi tremenda. Hoje tem muita gente formada e uma escola com em torno de 300 alunos, né? No bairro Serrinha, que é um bairro mais pobre, viu? E com isso criamos uma grande escola, um grande projeto numa cidade aqui, que a Compassion não apadrinha mais da capital, mas do interior. Aqui, Pentecoste, aqui perto, uns 100 quilômetros de distância, com um rendimento tremendo. O pastor, então, está autorizado a construir escolas e, junto à escola, templo para ter culto junto, para que aquelas crianças comecem a ouvir o Evangelho e as famílias começam a aceitar a Cristo. E o desenvolvimento é muito grande onde tem essas escolas, e agora mesmo teremos que criar uma, já começamos o pedido, até na terra que nasceu o pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, né? Lá já tem terreno, já vai começar a construir a escola e o templo para que o projeto funcione lá, e já mandaram 50 mil para comprar o terreno e começar a construir lá. Quer dizer, é um trabalho extraordinário através da escola, porque
Muitas crianças nunca vão à escola, pobre, aquela pobreza e tal. E muitas vezes quando vem uma escola da prefeitura e aquela história nunca funciona como devia. E o nosso trabalho nessa área do ensino primário e depois secundário, ensino médio, tem muita gente já formada do nosso começo aqui, já formada, tem até médico, engenheiro, advogado, viu, que nasceram lá e são crentes, viu? Isso é a faceta social do Evangelho, né? Exatamente. Eu sempre digo, irmãos, quer desenvolver? Cuida das pessoas, né? Começa a criar escola para as crianças carentes e, de fato, isso tem funcionado muito bem. Que maravilha, tá vendo aí? Que beleza de trabalho. Graças a Deus por isso. Intervalo comercial e a gente já volta aqui na TV CPAD, hoje com o pastor Osíris Pessoa. Estamos de volta falando sobre as maravilhas que Deus tem feito no Ministério do Montese, na Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, cujo presidente é o pastor Osíris Pessoa. Pastor, eu perguntei lá atrás, num bloco anterior, sobre aquele maior milagre, né? Aquela maior experiência que o senhor teve com Deus. O senhor já contou aqui que uma certa manhã ouviu que tinha que plantar a igreja, mas teve algum fato que marcou o senhor assim, que até hoje o senhor, além desse, né, que fala muito com o senhor? Quando de fato eu ouvi essa voz, eu não tive nenhuma dúvida, porque o Montese tinha 23 anos e praticamente não tinha nada. 2 pequeninos templos aqui na capital, 2 pequeninos no interior e renda praticamente não existia. E quando eu ouvi o pastor dizendo, encerre, vamos transformar em congregação nossa. Eu era vice-presidente lá também. Eu então fui orar. Quando eu ouvi de fato a voz, abra trabalho. E essa voz nunca saiu da minha mente nem do meu coração. Eu continuo hoje cobrando dos nossos pastores de setores e nossos pastores regionais a abertura de novos trabalhos. E cobro mesmo. E mais, batismo. Nós batizamos agora, o último batismo agora, nesse mês passado, dia 27, 208 candidatos. Foi o 3º batismo do ano aqui na capital. Quer dizer, nós estamos com um crescimento só aqui esse ano já, de 516 novos membros, só aqui na capital. Se somar o interior, no mínimo 1.000 membros foi acrescentado nesse ano já, 2019, a nossa Assembleia de Deus do Montese. E nós então adotamos o sistema de administração. E aquela história, eu, ao ler a Bíblia, vi um conselho. Jetro, sogro de Moisés, viu lá no deserto que Moisés muito cedo ficava na frente lá da arca, sentado, e uma fila imensa, imagine 2 milhões de pessoas no deserto. E Jetro, ao ver Moisés lá, disse, Moisés, por que tu te assentas só?
e nem te alimentar tu tem tempo. Tu vai morrer. E como vai ficar esse povo? Eu vou te aconselhar. Constitui homens de verdade, que aborreçam a avareza. Diz o que eles vão fazer. E colocas, aí deu um escalonamento de direção, não é? Sobre 1.000, sobre 500, aí vai descendo, né? Quer dizer, dependendo da capacidade administrativa, mais ou menos, né? E aí tu vai viver e tu vai chegar com esse povo no final. Eu alei isto e disse, como é que eu vou querer abrir congregações e querer dirigir todas essas congregações, dirigir campos no interior todo? Não tenho condição. Então vamos usar o seguinte sistema. Na capital, setores. Cada setor, hoje nós temos setor com 14, 15, 18 congregações, 10 por aí, ligado a um pastor que cuida do setor. Toda semana aquelas congregações prestam conta lá na sede do setor e ele nas quintas-feiras prestam conta na nossa sede. É o sistema adotado. O pastor tem um percentual lá de 25%, é dele, para que ele se mantenha, viu? E aí fica com 40% mais 40% para aplicar no desenvolvimento do setor, comprar terreno, construir templo e tal, e desse dinheiro 30% vem para a sede. Quer dizer, toda semana, quinta-feira de manhã, 26 setores chegam na nossa sede para prestar conta da semana, lá na tesouraria. Com isto, eu dou oportunidade ao pastor do setor para ter renda para administrar, prestando conta disso, não é? Está no meu computador, no meu lado, eu puxo e sei quanto rendeu o setor, quanto rendeu tudo direitinho, quanto foi aplicado e tal, viu? Está do meu lado, no meu computador, toda semana tem tudo lá. A renda total da semana, depois a renda total do mês, a renda total do ano passado, setor por setor, e eu comparo desse ano, cada mês, se cresceu, ou se parou, ou se está descendo. Por quê? Se o setor, em vez de crescer, parou ou está voltando, chama o pastor do setor, vem cá, meu irmão, o que está acontecendo lá? Por que em vez de crescer, você está diminuindo? Eu vou lhe dar aqui um tempozinho curto. Se você não mudar isso aqui, eu vou lhe substituir. As regionais é a mesma coisa no interior, porque toda a renda do interior também vem para a capital para que seja registrada no nosso registro. E se o campo ou se a regional, em vez de crescer, está diminuindo, eu chamo o pastor. Eu tive, meu irmão, boas experiências antes de cuidar de igreja. Eu fui bancário 16 anos, trabalhando com dinheiro e administrando. Eu fui de funcionário simples a gerente de agência. E vendo todo o sistema administrativo do banco. Passei 16 anos. Depois eu fui para a Mesbla S.A. Eu fui gerente da associação lá que financiava motos e carros e tal, da financeira da Mesbla, viu? E isto me deu muito preparo de administração. E fiz na universidade administração de empresas e depois ciências contábeis. Quer dizer... Administrar é o seu trabalho, né? A experiência tive muitos anos. E o conhecimento também trouxe, passei
5 anos para administração, depois mais 2 anos para ciências contábeis na universidade. Isso me ajuda muito na administração. Eu não preciso andar lá para saber como é que está o campo. Basta que todo mês eu olhe como é que está a renda. Melhorou, aumentou, cresceu e tal. E agora nós estamos com o seguinte pedido. Estamos mandando registrar quantos foram batizados por mês ou no ano todo, de cada igreja nossa. Porque o cidadão não batizou nada. Agora mesmo, nós batizamos 516, viu? E eu vi lá um dos nossos setores que tem só um. Eu já separei lá para chamar lá o pastor, meu irmão. O que você está fazendo lá? Você não tem discipulado lá, pai? Ou ninguém aceita Cristo lá, meu amigo? Então eu vou lhe dar aqui um tempinho curto. Se você não mudar isso, eu vou colocar outro no seu lugar. Quer dizer, os registros, a ordem que você deve, não só para a área financeira, mas também de novos convertidos, de discipulados, de batizados e tal, é muito importante para o crescimento. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, completa 80 anos. O senhor é parte dessa história. Como é que o senhor vê esse momento, né? Agora que o senhor é um conselheiro vitalício, para você que está nos acompanhando e não sabe, a Casa Publicadora tem conselheiros que são membros da Convenção Geral. E no caso do pastor Osíris, ele agora não é mais um conselheiro eleito. Ele foi, né, eleito por toda a denominação no Brasil, conselheiro vitalício. Ou seja, não tem mais eleição para o cargo. Agora ele até o final dos dias dele... Até chegar no caixão, né? Será conselheiro vitalício da nossa Casa Publicadora. Bom, o senhor é parte dessa história. Como é que o senhor vê esse momento histórico? Meu irmão, eu já me preocupei com a Casa Publicadora anos aqui atrás. E José Wellington levou, né? Irmão Ronaldo Rodrigues, e impulsou como gerente geral lá. Meu irmão, mudou a história da CPAD. E hoje é o que é. Hoje vale a pena, né? A CPAD, né? Nós estamos chegando realmente, de fato, ao final dessa entrevista. E eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado com as palavras do pastor Osíris, contando um pouco do muito que ele tem vivido na presença do Senhor, administrando igrejas. Pastor Osíris, gostaria que o senhor deixasse uma palavra final, aquela do coração, para aquele irmão obreiro, para aquela irmã, né, que milita também na obra do Senhor, para que eles possam guardar no coração. O preparo para o obreiro, a partir do começo na escala de ascensão ao ministério, é importante para não só ter um bom conhecimento teológico, mas também conhecimento das ciências, de tudo, não só da língua do país, mas também conhecimentos outros que possa amanhã administrar a igreja, levando em consideração que a administração é a responsável maior pelo sucesso, pelo crescimento ou também pelo fracasso de qualquer instituição, se a pessoa que está à frente não tem o preparo, o conhecimento e o preparo para administrar a entidade, que nesse caso, a obrigação, a responsabilidade maior é de quem está à frente do trabalho. O anjo não vem lhe ensinar a administrar uma entidade. Não, ele não pode vir fazer isso não. Ele vem para a nossa defesa, né? Está em volta de nós para nos livrar dos males. Mas administrar precisa ter conhecimento e ter também prática, para que, de fato, a igreja não fique amanhã dando um passo para frente, outro para trás, e nunca prospere e nunca cresça. Esta entrevista com o pastor Osíris Pessoa, que também é membro vitalício do Conselho Administrativo da CPAD, fica por aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se
E para receber informações de novos conteúdos postados, ative as notificações. O programa de hoje também pode ser curtido, comentado e compartilhado. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.